Então, pessoal, bom dia. Espero que tenham aproveitado o feriado, começando essa semana na terça-feira, uma semana mais curta. E você já pode mentalizar os próximos feriados aí, porque temos mais feriados às segundas-feiras. Não sei se vocês já observaram no calendário, tá? Feriado com juízo e com isolamento, certo? Então, é o seguinte. Agora eu vou resolver com vocês mais alguns exercícios que são referentes à concordância verbal. Na última aula, nós pulamos para um que era mais breve, nos últimos minutos, e deixamos alguns trechos e algumas questões para a aula de hoje. Opa, parece que algo de errado acontece aqui. Um momentinho. Então, veja aí, eu começo pelo exercício número 8, da unidade 30, no caderno de atividades. Leia o texto. Havia pequenas casas numa clareira arredondada, agricultura e desmatamento condicionado, a corredeira de um riacho cristalino. Não vi pessoas, apenas a carne de um pequeno macaco fumegando na brasa. Diziam que aquele povo ainda era canibal. Anotações de Orlando Vilas Boas. Só mudar aqui o marcador que eu vou utilizar. Pessoal, só me deem um retorno aí se vocês realmente estão vendo a página do livro compartilhada, porque para mim parece que deu algum probleminha aqui, parece que travou. Ah, estão. Então vou devolver lá. O primeiro período do texto pode ser reformulado e assumir a seguinte versão sem problemas de concordância. Vejamos. Eram pequenas casas numa clareira arredondada, desmatamento e agricultura condicionados à correria de um riacho cristalino. O que acontece aqui? Esse condicionados, certo? Lá no original estava condicionado. Veja, é um adjunto adnominal depois dos substantivos. Eu posso flexionar para o plural, gente? Vocês se recordam? E aí? Lembram que eu tinha feito uma tabela para vocês resolverem o exercício? Que tinha lá antes, depois, predicativo, adjunto adnominal. Estamos diante de um adjunto adnominal depois. Estou até procurando aqui a tabela para mostrar para vocês. Depois dos núcleos nominais. Vocês não copiaram a tabela? É isso? Ou vocês também podem olhar lá no livro. Quem me ajuda? Não estou conseguindo ver o chat. Não lembre, vocês não anotaram a tabela também? É isso? Ninguém anotou a tabela da aula passada, que resume as regras? Eu vou deixar quietinho ali, enquanto vocês procuram. Letra B. Existia pequenas casas numa clareira arredondada. Vejam o seguinte. Lá, no original, tem havia pequenas casas, certo? Verbo haver impessoal no singular. Existir, não. Teria que ser existiam pequenas casas.
Letra C. Existiam pequenas casas numa clareira arredondada. Desmatamento e agricultura condicionado. Opa! Aqui eu posso colocar condicionado depois de agricultura? Porque se for, poderia ser agricultura condicionada ou desmatamento e agricultura condicionados. Então, a letra C também não serve. Letra D. Pequenas casas numa clareira arredondada haviam. Mesmo que o haver tenha sido colocado lá na frente, teria que ser havia, pois ele está no sentido de existir. Desmatamento e agricultura condicionada à corredeira de um riacho cristalino. A letra D está incorreta por causa do haviam. Letra E. Via-se pequenas casas numa clareira arredondada. Pequenas casas eram vistas. Então teria que ser viam-se pequenas casas numa clareira arredondada. Agricultura e desmatamento condicionados à corredeira de um riacho cristalino. O condicionados pode, tá, pessoal? Então aqui a melhor opção de resposta era justamente a letra A. Por isso insisti tanto com vocês. Eram pequenas casas numa clareira arredondada. Desmatamento e agricultura condicionados à corredeira de um riacho cristalino. Então, questão 8, marcaríamos letra A. Aquela tabelinha que eu passei para vocês umas aulas atrás, ela é importante. Qualquer coisa nós podemos fazê-la novamente. Número 9. Assinale a alternativa que contém os períodos com concordância correta. Deixa eu até ver aqui. Tem uma outra turma que também fez essa tabela na última semana. Acho que foi na quinta-feira. Foi a segunda série ou a primeira série? Foi a segunda série. Depois eu dou uma olhada e tento mandar essa imagem para vocês. Questão 9. Assinale a alternativa correta que contém os períodos assinale a alternativa que contém os períodos com concordância correta. Então, aqui na questão 9, se nós olharmos na coluna da direita, vocês verão que lá há as opções com as sentenças que estariam corretas quanto à concordância. Então, vejam aí comigo. Poderão haver problemas nas ações interpostas. Aqui nós temos um problema com o poderão, né? Por quê? Este haver aqui em pessoal é no sentido de acontecer. Então, poderá haver problemas nas ações interpostas. Nós estudamos o seguinte fato. Quando o verbo, numa locução verbal, o verbo principal, ele é impessoal, essa impessoalidade dele contamina o verbo auxiliar, que também não poderá ser flexionado. Olhem lá comigo de novo, voltando ao exercício. 2. Espera-se que também aos candidatos hajam ocorrido tais pensamentos. Aqui, pessoal, observem o que aconteceu com o verbo haver. O verbo principal da locução verbal é o verbo ocorrer, e ele não é impessoal. Então, hajam ocorrido está correto. Aqui, o verbo haver pode ser flexionado para o plural. Então, a número 2 é uma das corretas. A confiança são as expectativas de um povo crédulo. Observem que aqui eu tenho o sujeito a confiança e no predicativo eu tenho as expectativas como núcleo. Verbo ser como verbo de ligação entre o sujeito e o predicativo. Quando o verbo ser funciona como verbo de ligação e nenhum dos núcleos, nem do sujeito, nem do predicativo, representa um ser humano, eu posso escolher com qual núcleo concordar. Ou com o núcleo do sujeito, ou com o núcleo do predicativo. A escolha é minha. Então, nesse caso, olhem lá. Opa! Tudo bem aí, Oliveiro? Não tinha visto que você tinha aparecido? Eu posso concordar tanto com expectativas quanto com confiança. Então, a número 3 está... Oi? Tudo bem, sim.
Então tá bom, Oliveira. Número 4. As Ilhas Virgens Americanas serviu de refúgio aos exilados. Aqui não tem opção, né, pessoal? O verbo servir aí tem que concordar com o núcleo do sujeito, ilhas. Então, as Ilhas Virgens Americanas serviram de refúgio aos exilados. Certinho? Questão 5. Hão de existir fraudes e falcatruas totalmente condenáveis. Esse verbo haver no plural aqui está correto, esse hão de existir, certo? Porque ele não significa existir, ele não significa acontecer e nem indica tempo transcorrido. Então, ele está correto. Então, nós chegamos ao seguinte. Na questão de número 9, 2, 3 e 5 estão corretas. Vejamos se tem uma alternativa sim. 2, 3 e 5. Deu letra E, a questão número 9. Nós ainda temos a número 10 para resolvermos e a número 12. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Número 10. Indique a alternativa em que o termo destacado, se colocado no plural, exigiria a flexão do verbo no plural. Então, indique a alternativa em que o termo destacado, se colocado no plural, exigiria o verbo, também no plural. Observem que há algumas palavras aqui destacadas e ele pergunta se, ao colocá-las no plural, o verbo teria que acompanhar. Letra A. Mesmo que a prefeitura quisesse reformar o parque, não haveria verba disponível no orçamento deste ano. Observem aqui comigo o seguinte. Caso eu tivesse a palavra verba no plural, se fosse verbas, o verbo haver continuaria no singular. Por quê? Porque aqui ele está no sentido de existir. Então, não haveria verbas. Eu continuo com ele no singular. Então, essa não é a resposta do exercício. Letra B. Segundo especialistas, poderá haver, num futuro próximo, grande avanço na cura do câncer. Aqui nós teríamos que substituir por grandes avanços. Então, aqui, o que ocorre? O haver é no sentido de existir ou acontecer. Então, poderão acontecer grandes avanços, poderão existir grandes avanços. Só que o verbo haver aqui, no sentido de acontecer ou existir, ele é impessoal e ele vai contaminar o verbo auxiliar da locução. Neste caso, poderá haver, continuará assim no singular. Também não é resposta. Depois de inúmeras análises e testes laboratoriais, chegou-se à conclusão sobre as causas do desmoronamento do prédio. Se fossem as conclusões, chegou-se às conclusões, foi chegado, é chegado à conclusão, é voz passiva? Não é, é sujeito indeterminado. Não sei quem chegou. Então, o verbo é mantido na terceira do singular, por ser uma forma de sujeito indeterminado. Ele disse que já faz 1 ano que está trabalhando no projeto. Vamos colocar aí 2 anos. Ele disse que já fazem 2 anos? Não, teria que ser faz também. Por quê? Faz aqui é no sentido de tempo transcorrido. É impessoal, eu não posso flexionar. Último, 1 ano faz muita diferença no sucesso ou no fracasso de uma empresa. 2 anos fazem muita diferença. Por quê? Aqui não é no sentido de fazer de tempo transcorrido. É que este tempo realiza uma diferença, provoca uma diferença. Então, o verbo fazer na letra E
seria flexionado para o plural, caso tivéssemos no lugar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quantos fossem, aí formando uma expressão no plural. Então, exercício 10, letra E. Exercício 12, porque o 11 nós já fizemos na aula passada. Considere estes enunciados. Eles assistiram àquela pavorosa cena sem um músculo da face. O vendedor julgou desinformados quanto aos nossos direitos. A homenagem dos alunos fez os professores de emoção. Os professores foram surpreendidos com uma homenagem que os fez de emoção. Agora olhemos aí juntos. Como ficará a concordância do verbo? Assinale a alternativa que apresenta as formas de infinitivo adequadas para completar pela ordem as lacunas. Lembrando o seguinte, o infinitivo ele pode ser flexionado, certo? E essa questão da flexão do infinitivo é o seguinte: o infinitivo ele pode ser mantido em sua forma impessoal quando eu tenho duas orações que têm o mesmo sujeito. Então, na primeira o verbo é flexionado e na outra eu mantenho na forma impessoal. Vamos dar uma olhada nisso? Então, olhem lá comigo. Eles assistiram àquela pavorosa cena sem mexer um músculo da face. Por quê? Neste caso, pessoal, aqui, ó, o sujeito do verbo mexer é o mesmo eles. Então, eu posso colocar sem mexer um músculo da face. Quando as duas orações têm o mesmo sujeito, na segunda, eu posso manter o verbo sem que ele seja flexionado. Então, vejam aqui, ó. Mexer, sem flexão. Mexer, sem flexão. Mexer, sem flexão. O vendedor julgou estar ou estarmos desinformados quanto aos nossos direitos. Aqui a melhor opção é a flexionada. Estarmos desinformados. A homenagem dos alunos fez os professores chorar de emoção ou chorarem de emoção. Certo? Perfeito. Os professores foram surpreendidos com uma homenagem que os fez chorar, porque aqui eu tenho outro sujeito. Desculpem, porque aqui eu tenho o mesmo sujeito. Os professores funcionam como sujeitos, como referência de sujeito nas duas orações. Marcaríamos letra D. Então, questão de número 12, marcamos letra D. Encerramos as 12 questões referentes à unidade 30. E agora eu aguardo pela reação aí de vocês. Alguma pergunta? Algum comentário? Agora o seguinte, nós vamos passar para o próximo conteúdo, certo? Que é regência. Em especial, nós vamos começar pela regência nominal. Sintaxe de regência dá um pouquinho de trabalho e nós vamos pensar sobre regência juntos aí nas próximas aulas, começando hoje, tá? Então, regência nominal.
E aí vem a nossa primeira parte da conversa, que é regência vem de reger, comandar. Então, regência nominal seria o comando, certo? A partir de um nome. Então, regência nominal, comando a partir de um nome. Olhem lá. Então, quais que são os comandos, certo, desse nome? Então, é o seguinte, este nome precisa de um complemento? Este complemento será acompanhado de qual preposição? Qual preposição é necessária para introduzir esse complemento nominal? Então, vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. A empresa tem certeza de seu futuro crescimento. Vou dar um espaço aqui depois de certeza, que eu precisarei para fazer algumas marcações para vocês. Exemplo 2. Então vejam aqui comigo a análise sintática de alguns elementos que são importantes para pensarmos a regência nominal, certo? Então vejam assim. Empresa tem certeza, certo? A empresa tem certeza. A empresa tem o quê? Tem certeza. Certeza é o objeto, é complemento do verbo ter. Só que certeza é um nome que precisa de complemento. Por quê? Se eu tenho certeza de alguma coisa. Só um momento. Então, certeza de que. E aí eu peço para que você observe assim. Aqui, neste caso, a regência do nome certeza faz com que eu precise de um complemento de seu futuro crescimento. É o complemento do nome certeza. Além disso, exige o quê? Que o complemento seja iniciado pela preposição de. Então, eu posso dizer que o comando do nome certeza, que a regência nominal de certeza, pede por um complemento iniciado pela preposição de. Agora veja o próximo caso. Que saudades de viagens, né, minha filha? De novo, eu tenho o nome saudades. E este nome pede por complemento. Saudades são saudades de alguém, de algo. O complemento nominal de saudades, neste caso, é a palavra, na verdade é o termo, de viagens. E observem aí comigo de novo. Neste caso, mais uma vez, o complemento nominal deve ser iniciado pela preposição de. Então, a regência nominal de saudades precisa de complemento e o complemento deve ser iniciado pela preposição de. Tranquilo, pessoal? O conceito aqui de regência nominal?
Agora eu vou abrir o livro de teoria para que vocês vejam os exemplos trazidos pelo livro. Só um momentinho, porque eu estava no caderno de atividades. Mais um momentinho. Lembrando que estamos começando pelo estudo de regência nominal. Na sequência, virá regência verbal. Então, regência nominal. O que o seu livro traz como exemplo? Considere a frase a seguir e observe que nela há uma inadequação. Novas tecnologias alimentam nossa confiança, um futuro melhor. Opa, eu acho que vocês não estão vendo a tela. Só um momento. Agora sim. Vamos lá? Novas tecnologias alimentam nossa confiança, um futuro melhor. Observem que confiança é um nome, né? É um substantivo. Então é importante que a gente se dê conta de que o nome confiança tem um comando. Se eu tenho confiança em alguém, eu tenho confiança em algo, tenho confiança na democracia, tenho confiança em você, então seria confiança em um futuro melhor. Esta sentença estaria gramaticalmente inadequada segundo a norma padrão, porque confiança é confiança em. E o livro vem e fala assim conosco. Como se pode notar facilmente, foi omitida a preposição em. Essa preposição, que nesse caso é exigida pelo nome confiança, confiança em algo, alguém, vincularia essa palavra à expressão um futuro melhor, estabeleceria adequadamente a regência nominal. Assim, novas tecnologias alimentam nossa confiança em um futuro melhor. Confiança, termo regente, um futuro melhor, termo regido, termo comandado. Ali, com a preposição em, fazendo a introdução desse termo. A relação entre um nome regente e seu termo regido estabelece sempre por meio de uma preposição. A lista a seguir apresenta como exemplos alguns nomes e as preposições que mais comumente estabelecem o vínculo entre eles e seus complementos. Observem, pessoal, que algumas situações aqui de regência nominal vocês têm contato, certo? E com certeza sabem, e outras são um pouquinho incomuns, certo? Então eu posso dizer, por exemplo, vizinho à minha casa está um posto de gasolina. Agora, eu posso dizer assim para você, ela é vizinha da minha casa. Então pode ser vizinho A e vizinho D, não tem problema. Ele é vizinho do colégio, certo? E aí vocês observem que em alguns momentos o complemento nominal está completando adjetivos, em outros substantivos e assim por diante. Vejam que simpatia nós normalmente utilizamos com a preposição por na frente, mas segundo a gramática também pode surgir com a preposição a. Peço que vocês deem mais uma observada nesta tabela e depois retornem a essa página, né? Olhem esses casos de regência nominal. A maioria das pessoas não tem dificuldade com regência nominal. Agora, o que acontece? Regência nominal e a crase. Uma situação bem específica. Muitos nomes exigem a preposição a como vínculo entre eles e o termo que se segue a eles, completando-lhes o sentido. Veja, por exemplo, no quadro da página anterior. Alheio a, apto a, desprezo a, favorável a. Na organização dos enunciados, quando o termo que completa o sentido desses nomes é precedido de artigo, esse artigo e a preposição se juntam, constituindo casos de crase. Assim,
Vejam aqui. Ele sempre foi alheio à vida social. Alheio pede a preposição a. A vida social aceita o artigo a. Como eu tenho dois as aí, ocorre crase. Nós vamos juntá-los e colocar o acento grave sobre eles. Ele sempre foi alheio à vida social. Esse produto é inofensível às plantas. Juntou. Esse produto é inofensivo às plantas. Nós estamos mais habituados a discutir a ocorrência de crase após verbos, mas ela também pode ocorrer junto de nomes, como foram esses casos aí que vocês viram comigo. Vamos ver mais uma situação. Vou criar um exemplo aqui. Eles estão aptos. Pede a preposição a, certo? Aptos a quê? Vamos colocar as batalhas. Então, como que ficaria isso? Eles estão aptos às batalhas. Então, ocorrerá crase entre aquele nome e o seu complemento nominal. Perguntas quanto a esta situação? Sim, não? Agora vejam a ressalva que o livro faz. Se, no entanto, o termo que completa o sentido desse tipo de nome não admitir artigo, evidentemente não ocorrerá crase. É lógico, né, pessoal? Porque a crase é a junção justamente do a preposição com este a artigo. Se não tem artigo, não tem crase. Esse produto é inofensivo a certas plantas. Esse produto é inofensivo a certas plantas. Então, ali não ocorreu o artigo, não ocorre crase. Agora, caso você esteja acompanhando no seu livro físico aí de papel, marquem este item. Ele é recorrente em questões de prova. Os pronomes relativos e a regência nominal. Dependendo da situação, poderá surgir junto ao pronome relativo uma preposição, devido à regência nominal. Vejam aí a explicação do livro. Os pronomes relativos podem exercer em determinadas construções sintáticas o papel de termo regido por um nome, ou seja, de complemento nominal. Nesses casos, nos enunciados da variedade padrão, é necessário introduzir, antes do relativo, a preposição exigida pelo nome. Vejam aqui comigo. Só lembrando, tá? Na variedade oral informal, nós não colocamos essa preposição. Nós falamos sem ela, mas de acordo com a gramática ela é necessária. São muitos os aborrecimentos a que estamos sujeitos nas metrópoles. Estamos sujeitos aos aborrecimentos. Só que ali, aborrecimentos foi substituído pelo pronome que. Então, ficou a que estamos sujeitos. Olhem um outro exemplo. A mata da qual somos vizinhos faz parte de uma reserva ambiental. Vizinhos da qual somos vizinhos. Então, a preposição acaba por surgir junto ao pronome relativo, tá bem? Pessoal, nós vamos continuar essa conversa sobre regência nominal e regência verbal na aula de quinta-feira. Um abraço para vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Até mais!